No início dos anos 80, várias regiões do Brasil passaram por um período de muita violência e criminalidade. Muita gente sendo vítima de bandidos e a polícia de vários estados tinha um efetivo pequeno para fazer frente a toda essa onda de crimes. E é nesse cenário de caos que surge o justiceiro Mão Branca, que mais parecia uma entidade vingadora que aparecia em várias regiões do Brasil no mesmo espaço de tempo. Então apareciam relatos do Mão Branca atuando no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e até em Manaus, no Amazonas. E é uma parte da história desse justiceiro misterioso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, no primeiro semestre ali dos anos 80, o Brasil inteiro se voltou para Campina Grande, na Paraíba, onde estava acontecendo uma série de assassinatos misteriosos, todos com características muito macabras. Geralmente, as vítimas desses assassinatos eram os criminosos da própria cidade que eram executados com características relacionadas ao crime que eles tinham cometido. Então, se o cara era, por exemplo, um ladrão, um assaltante, ele era executado e as mãos dele eram cortadas e colocadas junto do corpo. Se o cara era, por exemplo, um assassino, ele era executado, cravejado de balas até ficar irreconhecível. E assim por diante, de acordo com o tipo de crime que a pessoa tinha cometido. E junto dos corpos, o assassino geralmente deixava um bilhete informando que outras pessoas seriam mortas, outros bandidos, e ele assinava esses bilhetes como Justiceiro Mão Branca. E o que deixava a população, os bandidos, os jornalistas e a polícia mais intrigados é que esse mesmo Justiceiro Mão Branca aparecia matando bandidos no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, na própria Paraíba, em Campina Grande e até em Manaus, como eu já disse no começo do vídeo. Como é que o cara conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo, cometendo o mesmo tipo de crime, assassinando bandidos em todas as regiões do país, em vários estados? Esse era um mistério que ninguém conseguia solucionar. Até que um belo dia, lá em Campina Grande ainda, na Paraíba, no início dos anos 80, um jornal chamado Diário de Borborema recebeu uma lista. Essa lista tinha 115 nomes de criminosos marcados para morrer. E essa correspondência com essa lista era assinada pelo Justiceiro Mão Branca, que pedia para que essa lista fosse divulgada, porque ele não queria que nenhum bandido morresse sem saber que teve um nome na lista dos que estavam marcados para sentar no colo do capeta, como diria o Ratinho, ou, como o povo diz no eufemismo mais comum, comer capim pela raiz. Então o Diário de Borborema recebe essa lista, 115 nomes, que o Mão Branca encaminhou para eles, pedindo para que fosse publicado essa relação. O diário tinha várias opções. Ele podia, por exemplo, avisar a polícia. Ele podia, por exemplo, avisar o Ministério Público. Ele podia avisar as pessoas que estavam com o nome na lista. Mas o jornal resolveu fazer o quê? Publicar a lista na primeira capa da edição e deixar o pau torar. O alvoroço na cidade e em todo o estado foi imenso. E justamente por causa dessa participação da imprensa, o caso do Justiceiro Mão Branca em Campina Grande foi um dos mais documentados e mais famosos do Brasil. Mesmo ele tendo atuado em outros estados, a atuação dele em Campina Grande ficou sendo a mais conhecida e a mais famosa. E do jeitinho que tinha sido avisado na lista, aconteceu. Começaram a morrer bandidos que estavam com um nome naquela relação de 115 pessoas que tinha sido publicado na capa do Diário de Borborema. E toda vez que um criminoso daquela lista era executado, o Mão Branca ligava para os jornais, ligava para a polícia, avisando que tinha mandado mais um para o inferno e dizendo onde o corpo do cara podia ser encontrado. E aí o que a gente poderia imaginar? Que essas ações do Justiceiro Mão Branca
começaram a aterrorizar a cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, certo? Errado, jovem. Aconteceu justamente o contrário, por incrível que pareça. Com a publicação da lista e a execução dos bandidos, foram os criminosos que ficaram aterrorizados, evitaram se expor, evitaram sair de casa, reduziram as atividades e a criminalidade na cidade começou a cair drasticamente, trazendo uma sensação de paz e segurança para a sociedade de Campina Grande dos anos 80. E aqui fica a primeira lição, né? Toda vez que o Estado falha em prestar um serviço, seja saúde, seja segurança pública, seja educação, alguém assume aquele vácuo e oferece uma solução que muitas vezes está longe de ser a solução mais adequada para o problema. E o negócio lá em Campina Grande foi ficando tão esquisito que, para vocês terem uma ideia, tinha bandido que estava preso e recebia a liberdade, progredia de regime ou terminava de cumprir a pena e ia embora para casa e pedia escolta da polícia para chegar em casa, porque o nome dele estava na lista do Mão Branca. É mole, bandido pedindo escolta para a polícia. E com isso, a população passou a ver o Mão Branca como um herói que tinha conseguido aquilo que o Estado não tinha tido condições de prover, que era o quê? Trazer segurança para a cidade de Campina Grande e região. Detalhe, como diria o Madeirite, detalhe pequeno. Naquela época, Campina Grande já era uma cidade bastante grande, com mais ou menos 200 mil habitantes. E um justiceiro tocou terror na bandidagem a ponto de reduzir a criminalidade em todo o município. E apesar da gente não ter dados oficiais, estima-se que àquela altura do campeonato, o Mão Branca já tinha matado de 50 a 60 criminosos da região de Campina Grande, na Paraíba. Ou seja, mais da metade da lista já tinha ido, né? Acontece que essa onda de justiçamento e esse surgimento de justiceiros nos anos 80 estava pipocando em várias cidades do país, em vários estados, justamente por causa do aumento da criminalidade no Brasil e da falta de investimento nas forças policiais. Então chegou um ponto em que o presidente do Brasil, naquela época, começou a ficar muito incomodado com aquela situação e pediu aos governadores dos estados para que tomasse alguma providência para reduzir essa atividade de justiceiros por todo o país. E a partir daí o governador da Paraíba entrou no circuito e deu apoio para que fossem investigados os crimes cometidos pelo justiceiro Mão Branca, lá em Campina Grande. Foi criada inclusive uma comissão de investigação que tinha policiais, advogados, promotores de justiça, inclusive ela era chefiada, coordenada por um promotor de justiça. E depois de uma investigação minuciosa, foi identificado que o justiceiro Mão Branca, na verdade, eram 5 investigadores policiais de Campina Grande, que se uniram e começaram a fazer justiça com as próprias mãos, utilizando o nome Mão Branca e fazendo as suas ações de maneira midiática, envolvendo os jornais, divulgando para a imprensa, cometendo as execuções com requintes de crueldade para deixarem uma marca em todo o assassinato que eles fizessem, utilizando o nome de Justiceiro Mão Branca. Esses 5 investigadores que montaram esse grupo de extermínio e se intitulavam Justiceiro Mão Branca se chamavam José Basílio Ferreira, Cícero Tomé da Silva, Antônio Gonçalves da Costa, José Carlos de Queiroz e Francisco Alves da Silva. Todos tinham apelidos, mas o nome deles eram esses que eu falei agora. E os 5 policiais, depois de identificados e comprovados que eles cometeram os assassinatos usando o pseudônimo de Mão Branca, eles foram presos e levados ao júri popular.
Só que, como a gente tinha falado antes, perante a população de Campina Grande, o Justiceiro Mão Branca era um herói que tinha trazido segurança para a sociedade, reduzido as criminalidades. Então, o que aconteceu no julgamento dos 5 policiais que matavam bandidos usando o nome Mão Branca? 4 foram absolvidos. E o único que foi condenado foi o José Basílio Ferreira, porque ele foi apontado como o mais cruel de todos, o que cometia maiores atrocidades durante os assassinatos de criminosos. E aí, no caso dele, até a própria população de Campina Grande ficou chocada com a intensidade da crueldade dos assassinatos. Então, ele chegou a ser condenado, mas os outros 4 foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, que nada mais é do que um grupo de cidadãos daquela comunidade reunidos no fórum para julgarem um crime de homicídio. O José Basílio Ferreira ficou preso muitos anos num presídio ali da região de Campina Grande, chamado Presídio Regional do Serrotão, até que veio a falecer de problemas do coração. Os outros investigadores, que também foram submetidos ao júri, mas foram absolvidos, foram embora da cidade e cada um tomou seu rumo, nunca mais tocaram no assunto, vários deles já faleceram e até onde a gente sabe apenas um daqueles que foram identificados como integrantes do grupo do Justiceiro Mão Branca ainda continua vivo, mas ao que tudo indica não gosta de tocar no assunto e evita falar sobre esse caso. Existe inclusive um documentário muito bacana que está disponível no YouTube, é só pesquisar. Esse documentário se chama Enquanto a Justiça Tarda e conta a história da atuação do Justiceiro Mão Branca em Campina Grande, na Paraíba. O bacana desse documentário é que ele tem várias versões controversas, ele tem várias teorias um pouco diferentes sobre o surgimento da lista, sobre quem realmente atuava como Justiceiro Mão Branca. Então é um documentário que, para quem gosta do assunto, vale a pena pesquisar e assistir quando tiver um tempinho. Enquanto a Justiça Tarda. Só jogar no YouTube. E até hoje ainda existe muita controvérsia na Paraíba em relação ao Mão Branca. Aliás, não só na Paraíba, em todos os estados onde ele atuou. Porque uma parte muito grande da população enxergava o Mão Branca como um herói justiceiro, enquanto uma outra parte enxergava ele como mais um criminoso que executava pessoas, mesmo essas pessoas sendo criminosos também. E tudo indica que em cada local onde foi registrada a atuação do Mão Branca, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Rio Grande do Norte, Paraíba, em cada local era uma pessoa ou um grupo de pessoas diferentes utilizando o mesmo pseudônimo, Mão Branca, e o mesmo estilo de matar, procurando criminosos, assassinando esses criminosos e deixando requintes de crueldade de acordo com cada crime que o criminoso tinha cometido e no final ainda deixavam sempre um bilhete se identificando como Mão Branca. Essa hipótese de que eram vários grupos, ela faz muito sentido, porque é praticamente impossível que o mesmo grupo lá de Campina Grande tivesse atuado também em Manaus, tivesse viajado depois para o Rio Grande do Norte, viajado para São Paulo, viajado para o Rio de Janeiro, assassinado criminosos em todas essas cidades e nunca tivessem sido identificados e descobertos. Então, muito provavelmente, cada estado do Brasil onde surgiu a lenda do Mão Branca tinha o seu próprio justiceiro ou grupos de justiceiros usando o mesmo nome, Mão Branca. Mas e você? Qual que é a tua opinião sobre o Justiceiro Mão Branca? O cara era um herói que se vingava de bandidos e reduzia o crime onde atuava? Ou o cara era mais um criminoso maluco que assassinava outros criminosos com requintes de crueldade? Deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!